Ô gente, começando mais um bate-papo aqui no nosso canal no YouTube, nossa Elegância Sutil. Quero iniciar agradecendo a vocês por estar nos acompanhando, né? E não só aqui, mas também nas nossas redes sociais. Tem sido um ano que não complementou ainda, mas tem sido um ano, sobretudo no futebol, bem interessante. Vou falar sobre isso, vou falar sobre o Bahia, na permanência na primeira divisão, sobre o Vitória, a sua ascensão, sobre o futebol nordestino, né, com o Fortaleza sempre participando bem nesses últimos anos, mas iniciado sobre o Bahia, né, a permanência do Bahia na primeira divisão. É incrível como demorou da gente ter essa alegria, né, de comemorar, comemorar, permanecer a primeira divisão, mas é óbvio que foi uma temporada muito ruim. E eu quero até que vocês também opinem sobre isso, o que vocês acham. Temporada muito difícil para o Bahia, e iniciou bem, ganhou o título baiano, foi o único título do ano, e depois veio o City, né, veio o grupo City, etc., essa transformação, e a gente ficou cheio de expectativas positivas com relação às conquistas, novas conquistas, importantes conquistas, porque o City com muito dinheiro, né, comprou 90% do clube, ou seja, e passou uma sensação, até pela experiência do Grupo City a nível internacional, na gestão de clubes, de que nós teríamos um ano mais confortável. Não foi isso. Não foi isso. Nós tivemos um ano muito difícil. O campeonato iniciou por competições importantes que o Bahia disputou, e foi, algumas delas, um vexame imenso. Copa do Nordeste, por exemplo. Nós experimentamos duas derrotas graves, sérias, né? Perdemos por 6-0 uma goleada para o Sport de Recife. O Luciano Juba, inclusive, nesse jogo foi onde o Bahia viu o Juba e tal. Ele fez 2 gols nessa partida. Perdemos de goleada também por Fortaleza. Enfim, foi um vexame na Copa do Nordeste. Copa do Brasil até andou um bocadinho. O Campeonato Brasileiro, um vexame imenso, né? Saímos na última partida vencendo o Atlético Mineiro, mas torcendo para uma derrota do Vasco, ou empate, ou do Santos. O empate acabou acontecendo, a derrota do Santos para o Fortaleza. É óbvio que eu já me manifestei com relação muito a isso. Eu falei que houve o City não entendeu a grandeza, não sabia do tamanho do Bahia, da força da sua torcida, da cobrança e exigência dessa torcida, de um clube vencedor, né? E é o que a gente espera, que esse aprendizado sirva para a próxima temporada. Permanece o Rogério Ceni, mas é óbvio que tem que ter aí uma mudança com relação ao perfil de jogadores que irão disputar a temporada do próximo ano com o nosso querido Esporte Clube Bahia. O Vitória ascendeu à primeira divisão, né? Depois de 2018 teremos Bavi na primeira divisão, né? Bacana isso, muito importante nós termos 2 clubes baianos na primeira divisão, e o Fortaleza, que compõe aí o trio nordestino, né, na primeira divisão do futebol brasileiro. Que pena que o Sport não conseguiu, né, subir. Nós teríamos 4 na primeira divisão, mas temos 3, 2 baianos. E é óbvio que a gente espera que o Bahia faça uma temporada muito melhor, tem muito dinheiro para isso. Eu vi recentemente uma entrevista do Emerson Ferretti, novo presidente do Bahia, da Associação Esporte Clube Bahia, falando que existe um orçamento de 330 milhões do City para injetar no futebol do Esporte Clube Bahia. Eu espero que seja dessa maneira, injete isso mesmo, mas contratando jogadores que possam chegar e, obviamente, resolver questões importantes do clube, ou seja, não sentir pressão. Foi o que esse grupo sentiu, né? Em algumas partidas, perdendo o jogo aos 52 minutos, aos 51 minutos, e isso passa uma impressão para a gente de uma insegurança emocional muito grande desse grupo deste ano. Do ano que vem tem que estar bem melhor. E é o que a gente espera com esse volume de recursos. O Vitória é a mesma coisa. Terá que fazer investimento muito maior, claro, do que fez na segunda divisão, para poder permanecer e ter uma condição de disputar bem o Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza já faz um trabalho realmente impressionante, né, de alguns anos para cá, muito bem organizado, bem estruturado. É um investimento menor até do que o Bahia fez nessa temporada, eu me refiro no futebol, mas sempre se mantendo aí numa condição de Sul-Americana, de Libertadores, etc. Isso é um trabalho que o Fortaleza já faz há alguns anos e muito bem feito no futebol. Então fica isso aí, né? Uma expectativa para 2024, bastante positiva para o futebol da Bahia, especialmente
por conta da permanência do Bahia na primeira divisão, a ascensão do Vitória também à primeira divisão. E é o que a gente deseja, que nossos clubes possam ter uma temporada muito melhor do que tiveram nessa 2023. Ok? Por hoje é só, a gente volta na próxima semana, na terça-feira, falando um pouquinho dos destaques, né, do futebol mundial sub-20. Nós temos três jogadores brasileiros que irão disputar o melhor do sub-20 mundial. Um abraço para vocês e até lá.